Olá, aqui é o Gabriel Barbosa, sou cofundador do B2B Insiders, a maior e melhor comunidade de B2B do Brasil. Além de cofundador do B2B Insiders, também estou como diretor de marketing, responsável por geração de demanda globalmente na Incognia. E eu estou aqui com o Davi Costa Lima, também cofundador do B2B Insiders, para a gente falar sobre o tema dimensionamento de mercado. Então, Davi, se você quiser se apresentar rapidinho, daí a gente já entra no tema. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Davi Costa Lima, assim como o Gabriel, sou cofundador do B2B Insiders, a melhor e maior comunidade B2B do Brasil. E também sou cofundador da Grow2B e também estou como Head de Marketing da Bit9. E convido vocês, inclusive, a me acompanharem no LinkedIn, acompanhem o Gabriel também, onde a gente compartilha não somente dados e informações, notícias sobre B2B, mas também um pouco da nossa atuação no dia a dia. E hoje, como o Gabriel bem falou, um tema bem importante, dimensionamento de mercado, né? Qual é o contexto disso dentro de uma estratégia e por que você tem que entender isso, né? Para colocar em prática, né, em nível tático, as suas ações, né? Tá, para a sua empresa B2B. Então, esse é um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje. Legal. Bom, então acho que a primeira coisa importante a respeito de dimensionamento de mercado é a gente entender por que dimensionamento de mercado é importante, né? E quais também as consequências da gente ir para um plano... a gente até começar a já falar de estratégia, por exemplo, né? Então, por exemplo, já começar a falar de go-to-market, etc., sem fazer o dimensionamento de mercado, né? Tem muitas pessoas que acabam pulando essa etapa ou acabam fazendo essa etapa talvez pela metade e acabam talvez ignorando algumas coisas ao fazer o dimensionamento de mercado que são essenciais para que o negócio, para que a estratégia caminhe para o rumo certo, para que no final do dia, né? E assim, quando você tem na estratégia, você sai do curso e você deixa de fazer alguma coisa que pode te causar um erro aí de talvez 5%, esse erro, né, quando aí vai para a tática, já fica um erro muito maior, né? Um erro aí já de talvez 50% do que você deveria fazer e por conta de alguma coisa que você ignorou na etapa de dimensionamento de mercado. Então, vamos entrar no tema. Davi, então, me fala um pouco do que você entende por a importância de fazer o dimensionamento de mercado, quais as consequências de não fazer ele, o que pode acontecer com uma empresa que ignorar certas coisas dentro do dimensionamento de mercado. Bom, eu acho que é primeiro importante a gente falar que o nosso papel aqui é dar um pouco mais, bem mais, na verdade, autonomia para o marketing em nível estratégico, né? Então, a princípio, muitas pessoas acham que tamanho da audiência, dimensionamento de mercado é um componente somente estratégico em nível de negócio, o que é verdade. Porém, também é uma atribuição do marketing, porque isso vai se desdobrar em algo tático. Então, o porquê de fazer dimensionamento de mercado, né? E por que o marketing tem que fazer isso? Bom, tem um componente de negócios, porque você, dependendo do tamanho do mercado, né, aliado ao seu modelo de negócios, que aí sim é uma questão de C-levels e tudo mais, você vai ter uma noção da viabilidade, né? A gente tem um mercado ou não que a gente consegue alcançar. Faz sentido do ponto de vista de negócios a gente atacar esse mercado, esse tamanho de mercado. Então, esse é o primeiro ponto do porquê é importante a gente pensar nisso, né? E o marketing, sim, tem que ter a inteligência, porque no final das contas, se você é marketing, você tem as suas metas relacionadas a vendas, né? Então, se você tem um mercado que não é viável, então você também tem que pensar nesse lado. E o segundo lado, que aí é 100% marketing, a partir do tamanho de mercado, desse dimensionamento, é que você vai definir qual é o seu go-to-market. Ou seja, qual é a sua melhor estratégia para você falar com aquele grupo de pessoas, aquele grupo de empresas, né? Então, isso tudo vai variar dependendo do seu segmento. Se você tem um ticket maior, menor, se o tamanho de mercado é muito grande, se ele é pequeno, então isso muda a estratégia. Então, se você for no feeling, né, vamos fazer inbound, vamos fazer SEO, vamos fazer ABM, sem ter noção exata do tamanho do seu mercado, além de você estar blindado em relação a negócios, que você não sabe exatamente qual é o potencial daquele nicho, você também está um pouco blindado em relação à estratégia. Porque você não sabe se de fato aquelas ações que você vai ter tempo, vai demandar tempo seu e da equipe, você não sabe se aquilo realmente é a melhor estratégia para atingir. Então, eu diria que esses dois pontos são os pontos fundamentais
para antes de qualquer coisa, você pensar, né? E, cara, qual o tamanho, como fazer isso, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Como dimensionar o seu mercado antes de fato, você desdobrar isso numa estratégia e numa tática. Legal. Muito bom. Eu acho que esse ponto que você falou, né, é essencial de, será que eu faço inbound? Será que eu faço ABM? Será que eu faço outbound? Faço geração de demanda? Faço captura de demanda? Ir para isso direto, né, às vezes acaba causando uma consequência negativa de você ignorar certas coisas, por exemplo, né, e aí a gente já entrando um pouco no como fazer, né, uma empresa, por exemplo, que precisa vender para pequeno negócio, para pequenos negócios, né? Eu quero vender crédito para pequenos negócios. Se eu ignorar, por exemplo, então eu vou atrás de pequenos negócios, vou atrás de formas de mapear esse mercado, mas eu ignoro, por exemplo, de repente, o faturamento daquele pequeno negócio, né? Eu posso estar procurando vender para uma empresa que ela não vai nem ter dinheiro para comprar a minha solução, né? Dentro da verba que ela tem de investimento para soluções como a minha, ela talvez não vai ter aquilo dentro de casa, não vai ter aquele investimento possível, né? Então, e aí eu vou começar a fazer, por exemplo, tentar fazer captura de demanda num mercado em que eu nunca vou conseguir capturar aquela demanda, né? Então, vamos entrar um pouquinho nisso, vamos falar um pouco sobre como fazer dimensionamento de mercado, né? Então, eu acho que tem a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir fazer dimensionamento de mercado é entender quais dados você vai utilizar para dimensionar esse mercado, né? Primeiro que acho que não tem forma certa ou errada do ponto de vista assim, cada negócio é um negócio, né? Você para o seu negócio tem algum fator que pode ser importante, algum dado que seja muito relevante, e para o meu negócio tem dados que são totalmente diferentes e relevantes que para você podem ser irrelevantes, né? Então, vamos entrar um pouco nisso, de quais dados a gente utiliza, quais são talvez os mais corriqueiros e quais que podem ser talvez bem específicos para cada negócio, né? Sim, sim. Antes até de entrar, Gabriel, complementando um pouco do que você falou, ontem eu vi um post no LinkedIn de um VC americano e basicamente ele elenca assim, várias táticas. Ele tá tipo outbound, SEO, partnerships, uma porrada assim. Ele fala, se alguma dessas estratégias, se alguma dessas ações não está funcionando, é porque você não contratou a pessoa certa. E aí é engraçado, porque eu fiz questão de comentar, falou, cara, uma boa, óbvio, né? Mas tentando evidenciar que, assim, esse tipo de afirmação, de conteúdo, ele prejudica o mercado. Uhum. Porque um profissional de marketing que olha aquilo ali, ele acha que a solução está na tática, e ele vai achar que talvez, cara, eu estou fazendo outbound errado, ou eu estou fazendo SEO errado. E o ponto é o que você falou, cara, talvez você esteja fazendo a tática errada, né? Você escolheu a tática errada. Então, foi o que você falou, tipo, cara, eu tenho aquela empresa, né? E ela está dentro do meu fit, mas ela não tem um faturamento. E você não fez esse dimensionamento de mercado. Então, você está tentando vender para eles. Talvez tenha aderência de comunicação. Talvez eles falam, cara, isso é bacana a sua solução. Mas eles não conseguem pagar, porque eles não estão num nível de faturamento abaixo. Então, você vai culpar a tática, sendo que, na verdade, é uma questão estratégica. Você não conseguiu entender exatamente qual é o seu mercado, né? Utilizando nesse exemplo o componente do faturamento, para saber se você conseguiria ou não entregar valor, ok. Mas se você também está dentro do budget ou do momento daquele, né? Então, é esse pensamento focado em táticas, né? Que a gente vê muito hoje. Eu acho que vamos entrar agora em detalhes de como fazer o dimensionamento de mercado, mas eu acho que é uma resposta a isso, entendeu? Tipo, isso é uma pré-tática, né? Basicamente. Bom, então já entrando um pouco mais na prática, né? De como a gente consegue fazer esse dimensionamento de mercado, eu acho que uma explicação que é legal a gente ter é entender que, assim, antes mesmo, quais são os elementos que a gente vai utilizar? Dados, né? E existem, em linhas gerais, dois tipos de dados, né? Os dados primários, né? Que no inglês a gente chama de first party data, e os dados de terceiros, né? Que são o third party data. Então, assim, isso a gente pode se desdobrar em vários, mas todos os dados relacionados ao seu CRM, ao seu faturamento, dados relacionados a acesso ao seu site, que você consegue também correlacionar, esses são dados primários, que você tem que olhar primeiramente. Cara, o que eu tenho dentro de casa que eu já posso usar de inteligência para justamente entender o meu mercado.
E aí, consequentemente, você vai para os dados de terceiros, Uhum. que são basicamente esses data providers que tem aí, que vão te ajudar a enriquecer a sua estratégia, o seu pensamento. Uhum. Né? Então, a gente tem dados firmográficos, né? Localização, tamanho de funcionários, faturamentos. Né? No nível Brasil, você pode cair com o KNAI da vida. Você tem dados tecnográficos, né? Quais são as tecnologias? Cara, Uhum. meu cliente, ele usa... Ele sabe, ele usa RP, então, cara, usa o SAP, ou SAP, né, o Oracle, enfim, então você tem essa infinidade de dados e para correlacionar e daí entender mais ou menos qual é o tamanho do seu mercado. Uhum. Legal. E acho que isso é outro ponto importante, né? Quando você... Claro que, como você falou, tem a atribuição de negócio, né? E normalmente, eu acho que isso é um ponto muito chave, assim. Eu vejo na maior parte das empresas esse olhar para dimensionamento de mercado do ponto de vista de negócio. O negócio é viável, né? Então, a gente vai atrás desse mercado para entender a viabilidade do negócio, porque se eu servir esse mercado, eu conseguir uma fatia de X% desse mercado, então, nossa, ótimo, o negócio fica de pé, etc. e tal. Mas do ponto de vista de marketing, você vai precisar utilizar isso para definir essa estratégia de marketing. Então, essa eu acho que é uma chave importante, assim, né? Para entenderem não só fundadores, CEOs, CFOs, que você precisa trazer o marketing para essa etapa. Claro que você vai primeiro fazer o dimensionamento para entender a viabilidade do negócio, mas você depois vai desdobrar esse dimensionamento de outras formas, né? E tem diferentes níveis de dimensionamento, né? Você tem esse dimensionamento de mercado do ponto de vista de potencial de negócio, mas tem esse dimensionamento do ponto de vista de desdobramento estratégico de como você vai atacar o mercado, que no final do dia é o go-to-market, né? Então, você vai talvez escolher segmentos específicos desse mercado em que você está olhando do ponto de vista de negócio, né? Então, eu acho que... E a outra coisa também que é interessante uma vez que você mapeie, por exemplo, né, você pega esses dados de mercado, né, esses dados de terceiros, como KNAI, dados firmográficos, indústrias, né, indústrias, acho que é difícil fugir de indústria, né, acho que a primeira, talvez seja uma das primeiras coisas a você olhar, quais são as indústrias que você quer, que fazem sentido você vender, né, e de repente, quando você coloca os seus dados primários junto desses, vai te ajudar a calibrar algumas coisas, né? Então, por exemplo, você entende que, por indústria eu preciso atacar, eu quero vender para o setor financeiro. Por indústria eu quero vender também para, sei lá, e-commerce, por exemplo, né? Só que aí, quando você olha no seu site, você vê com quem funciona melhor a mensagem, né? Quem converte melhor, que clientes que de fato estão tendo mais sucesso com o meu produto, aí você volta para trás e você talvez calibre a estratégia. Você olha e fala, não, eu preciso agora, neste momento, focar no setor financeiro, porque é o setor que eu tenho prova social, é o setor onde eu estou conseguindo, de fato, mais sucesso do ponto de vista de geração de valor. E aí eu vou olhar e vou recalibrar, e olhar e falar, putz, deixa eu dimensionar, deixa eu talvez segmentar dentro do setor financeiro um pouco mais para entender como que eu posso servir melhor o setor financeiro, né? Quais são talvez as diferentes nuances dentro do setor financeiro para que eu veja se, dependendo no médio prazo, né, talvez no prazo de 1 ano, 2 anos, eu focando dentro do setor financeiro, se é viável eu, dentro de 1 ano, 2 anos, vender só para o setor financeiro, segmentando dentro dele, né? Não, perfeito. Eu acho que é exatamente essa a lógica de pensamento. Até para dar um zoom out, que é sempre legal fazer esse zoom out, né? Tipo assim, qual é a ideia da empresa, né? É o lucro, né? Óbvio que tem um propósito por trás do desdobramento em negócios, porém, né? Olhando assim de uma forma bem grosseira, é o lucro, né? E você tem esse lucro, potencializa esse lucro entrando e penetrando no mercado, né? Só que você não consegue penetrar no mercado de uma vez só. Você tem que, né? Porque na hora que você vai para a parte estratégica e desdobrada na parte tática, você acaba falando com pessoas diferentes, que estão em momentos diferentes, que têm problemas diferentes, de forma diferente. Então você tem que entender o seu mercado para entender quais são as estratégias de ataque para cada uma delas, né? E aí, mediante ao potencial de faturamento, você fala, cara, então maravilha, vamos
nesse momento que a gente está agora, vamos focar no mercado das fintechs, porque é um mercado que está aquecido, porque é um mercado que a gente consegue entregar valor e é um mercado que consegue acelerar a nossa penetração de mercado, consequentemente vai gerar lucro. Então, é legal ter esse pensamento que é para a gente não ficar muito focado somente na parte tática, estratégica. Existe um porquê, né? A gente está aqui também para fazer a roda girar, de certa forma. Então, trazendo um pouco para a parte prática, eu vou dividir aqui um pouquinho como que eu estruturei, no caso da BIT, né? Eu não vou entrar em detalhes relacionados à BIT em si, porém vou falar como eu estruturei, porque eu acho que já é uma linha de pensamento que consegue traduzir bem o que a gente falou agora. Né? Então, assim, em linhas gerais, a primeira coisa que eu olhei foi, beleza, vamos ver qual foi o faturamento do ano passado, né? O faturamento do ano de 2022. E ali eu consegui identificar que 3 indústrias específicas se destacaram em relação ao faturamento. No caso, era agro, construção e energia. Daí, então, eu peguei as empresas de agro, né? E consegui ver mais ou menos ali qual é o estilo de empresa que gerou mais faturamento. No caso, como é uma solução relacionada a processos, foi uma divisão, foi meio que uma correlação em relação ao número de funcionários. Quanto mais número maior, mais funcionários, mais processos. Daí foi dividido, então, em 3 tiers. Né? Então, acima de 1.000 funcionários, abaixo de 500 a 1.000 funcionários e abaixo de 500 funcionários. Sendo que, né, acima de 1.000 funcionários, dentro do segmento agro, por exemplo, você já tem um número bem menor de empresas do que, por exemplo, entre 200 e 500 funcionários. Então, qual é a finalidade disso? Primeira finalidade, é óbvia, é que a gente consegue entregar muito mais valor na primeira linha, acima de 1.000. Né? Só que também é um número bem menor de empresas, né? Pois elas estão em outros momentos. Então, isso muda a estratégia. Então, para o Tier 1 lá de cima, fatalmente vai ser um desdobramento um pouco mais ABM, até porque a gente sabe que o potencial daquela conta é muito maior em termos de faturamento. Porém, para o Tier 2 e 3, eventualmente já pode fazer uma coisa de captura de demanda, já pode fazer uma prospecção um pouco mais massificada, porque a gente sabe que o potencial de faturamento é menor, porém a gente tem um poder de alcance maior, porque é um pool maior de empresas. Então, essa mais ou menos foi a lógica que eu pensei, traduzindo um pouco aí do que a gente vem falando. Legal. E acho que um ponto... Tá tudo bem, meu. Então, pegando um gancho disso que você falou, David, esse pool de empresas, né, que são talvez as empresas de maior faturamento, as empresas que, e obviamente por ser, não obviamente, mas assim, por ser um maior faturamento, você tem um número menor de empresas, e aí por ser um número menor de empresas, e empresas em que uma venda provavelmente vai ser mais complexa, porque a empresa é maior, mais estruturada, provavelmente tem mais pessoas dentro de um comitê de compra, isso faz com que a venda seja mais complexa. Então, por ser mais complexa, você precisa escolher uma estratégia que responda à necessidade de uma venda complexa, né? Enquanto que as empresas, nessa parte, nesse tier em que existe um número maior de empresas com faturamento, um número maior de empresas com faturamento menor, você provavelmente vai ter uma complexidade menor. E tem aquele outro ponto que a gente sempre fala, do tal do 95,5%, né? Em que, só recordando, 95% do mercado não está no momento de compra, por diferentes razões, porque está atrelado a um contrato, porque não tem a verba, etc. e tal. Enquanto 5% do mercado está no momento de compra e está procurando uma solução. Quando você tem esse tier em que tem um número maior de empresas, a chance de você, por que existe esse 5% dentro dessa quantidade maior de empresas, a chance de você conseguir, de fato, capturar a demanda de pessoas que estão buscando por uma solução é maior. Enquanto que a chance de encontrar esse 5% ali num grupo menor de empresas é muito menor. Então, se você fizer captura de demanda para aquele tier em que tem um número menor de empresas, você vai, no final do dia, investir os seus recursos um lugar em que você provavelmente vai capturar. Você pode até ser que funcione, e num primeiro momento talvez até funcione porque não tem talvez ninguém capturando aquela demanda, né? Ou você não estava capturando a demanda, ninguém ouviu falar de você, e aí você é um novo player, e talvez uma ou duas empresas, algumas empresas dentro daquele tier busquem falar com você e você acabe capturando, mas a chance de você continuar capturando é menor, né? Então, eu acho que isso traz um pouco para a prática de por que é importante você dimensionar o mercado e separar nesses tiers, né, para você conseguir definir, porque
Senão você acaba usando a estratégia de go-to-market errada, e não é que é errada, mas assim, ela vai ser menos eficaz. Exatamente. Esse que é o ponto. Tem muita gente que às vezes fala sobre algumas coisas que a gente posta, etc e tal. Ah, mas às vezes vocês falam que uma coisa é certa, uma coisa é errada. Assim, no final do dia, a verdade não existe certo e errado para nada. Existe o que funciona e o que não funciona, né? Ou funciona mais e funciona menos. Funciona menos você buscar fazer captura de demanda para uma parte do mercado, um segmento do mercado em que tem um número menor de contas disponíveis, né? Então, acho que esse ponto é essencial. Não, perfeito, Gabriel. Eu acho que é exatamente isso. Eu até gosto de brincar falando, né, que a gente não tem estratégia de estimação, porque a gente está num contexto que a gente no final do dia, né, é cobrado por resultados. Uhum. Então, é uma obrigação nossa como profissional ficar antenado, ver as mudanças, né, e entender o que funciona mais e o que funciona menos. E um ponto importante é que, assim, a tecnologia ela avança e a forma de você consumir conteúdo, consumir produtos e de se comunicar, interagir, muda também. Uhum. E isso muda o marketing na essência. Então, quando a gente fala do novo inbound, é claro que a ideia do novo inbound automaticamente cria uma cisão na mente. Mas é uma evolução natural, que a gente, obviamente, está aí colocando um componente de marketing em cima, mas é porque as coisas mudaram. Uhum. Né? Então, assim, se a gente não se atualizar, né, e aí é o que a gente fala no LinkedIn, trazendo aqui para o podcast, a gente é super aberto a qualquer tipo de novo ângulo. Então, se você que estiver ouvindo aí tiver uma visão parecida, similar, um pouco conflitante até, mas que no final do dia vai trazer mais resultados ou tirar a fricção dos resultados, que também é o nosso objetivo, eu acho que esse seria o nosso maior propósito, né, nessa iniciativa. Porém, voltando um pouco para a parte prática, eu acabei compartilhando um pouquinho aqui a metodologia de pensamento aplicado, né, na execução de como eu estou dimensionando o mercado nos projetos da Bit e eventualmente também nos projetos da GoToBe. Como é que você, na Incognia, então, já que muda um pouquinho dependendo da empresa, como é que na Incognia você está fazendo esse processo? Legal. Bom, a gente, ao longo do tempo, foi mudando um pouco isso, e acho que isso é um ponto importante, né? Quando você está numa startup em que você está buscando product market fit, você está buscando fit de mensagem, você vai vendo que você usa o dimensionamento de mercado para determinar a sua estratégia. E aí, quando você entende que determinada coisa funciona mais, que é um pouco do que eu falei lá no começo, você volta para trás e você redimensiona o mercado, né? E essa ida e volta, né? Não existe você fazer um planejamento e você seguir aquele planejamento até o resto da sua vida. E também tem aquela frase, né? If you fail to plan, you're planning to fail, né? Então, você não faz planejamento, você vai falhar, assim. Então, tem muita empresa que eu vejo, planejamento, assim, não adianta eu fazer planejamento porque as coisas vão mudar. Vão mudar, mas você precisa ter um mínimo de planejamento, né? Então, só para então dar o exemplo da Incognia, né? A gente é uma empresa de prevenção à fraude, e a primeira coisa que a gente fez a gente é uma empresa de prevenção à fraude e a primeira coisa que a gente fez foi olhar por indústria, né? A gente fez essa separação por indústria para entender quais indústrias faziam sentido comprarem a nossa solução. E a gente também, por exemplo, para nós é indiferente número de funcionários, né? Enquanto que para algumas empresas pode ser importante, né? Por que para nós é indiferente? Porque depende muito mais de quantos clientes essa empresa tem, né? Depende de porque no final do dia as empresas vão comprar a nossa solução para defender os clientes, né? Elas vão comprar a nossa solução para tornar a solução delas segura para os clientes, né? Para prevenir a fraude para os clientes delas. Então, importa muito mais quantos clientes elas têm do que quantos funcionários elas têm, né? E aí, no nosso caso, a gente olhou por indústria, a gente separou as indústrias que têm aplicativo, né? A nossa solução, por ser a gente faz a prevenção à fraude com tecnologia de localização, e essa tecnologia de localização funciona no mobile, né? Então, importa se a empresa tem um aplicativo e quantos usuários esse aplicativo tem, né?
e dependendo de quantos usuários esse aplicativo tem, para aquela empresa vai fazer sentido, para determinadas empresas talvez não faça sentido. Por quê? Se a empresa tem um número muito pequeno de usuários, e a empresa tem, mesmo que tenha, por exemplo, algum tipo de transação sendo feita ali dentro, essa empresa talvez seja menos visada por fraudadores, né? Então, talvez a empresa nem tenha uma quantidade relevante de fraudes acontecendo dentro daquele aplicativo, porque, enfim, o prêmio para o fraudador por buscar fraudar aquele aplicativo, ele é pequeno, né? Tem poucos usuários ali para eu tentar explorar, né? Então, faz menos sentido, né? Então, de novo, voltando para a lógica, para nós faz sentido indústria, faz sentido tem ou não aplicativo e quantos usuários aquele aplicativo tem, né? E, de novo, para algumas empresas isso talvez seja totalmente irrelevante. Talvez para nós, que é irrelevante o número de funcionários, para algumas empresas seja uma das coisas mais importantes, né? Uma empresa, por exemplo, de CRM, e que vai ter equipe de vendas usando CRM, equipe de marketing, equipe de operações usando CRM. Para aquela empresa pode ser que seja relevante, né? Porque a empresa provavelmente vai pagar por número de funcionários, né? E isso também já entra um pouco na funcionalidade, né? Para que aquela empresa vai utilizar aquilo, né? Então, se a empresa vai utilizar aquilo para determinada função e tem uma pessoa dentro da empresa que vai utilizar aquilo, necessariamente sendo só uma pessoa, o número de funcionários é totalmente irrelevante, né? Então, acho que esses são os pontos, trazendo um pouco para a prática e que são importantes, né? Me enrolei para caralho, vou editar depois. Não, beleza. Dar uma cortada e recortada ali, mas tudo bem. Não, eu vou, mas você me ajudou. Então vamos lá. Não, exatamente, Gabriel. E, assim, é um exercício que, como a gente falou no início do episódio, né, ele é uma mescla de exercício do ponto de vista de negócios e de marketing, né? Então, esse teu caso da Incógnita, ele deixa muito claro. Vocês têm esse desafio, né, de avaliar o potencial mercadológico, né, e traduzir isso numa estratégia de marketing. Então, a lógica que eu usei na Bit, né, era um pouco mais convencional. Mas, no caso de vocês, por ser uma solução nova, né, num contexto novo de realidade, é difícil você ter essa precisão. Uhum. Né? Então, realmente, é um desafio. E aí vem também um ponto que é bacana, eu acho que talvez amarre aí um pouquinho o que a gente está falando. Por que fazer isso, né, em nível prático? Porque você vai desdobrar isso em duas coisas. A primeira a gente já falou, que é o go-to-market, que é basicamente entender qual é a melhor estratégia para você atacar aquele grupo de contas ou aquele pool de contas que você segmentou. E o segundo é a mensagem. Uhum. Né? Porque dependendo do segmento que você vai escolher para atacar, né, se for mais de um, talvez a mensagem tenha que ser diferente. Né? Porque você está falando, por exemplo, vou dar um exemplo da Bit, inclusive até da Incógnita, porque eu sei, né, do tipo da Bit. A gente tem, como eu falei, energia, agro e indústria. A lógica vai ser basicamente a mesma. Vou pegar as empresas, vou separar em tiers, né? No caso da Bit, por ser uma atuação nacional, dá para fazer uma construção por KNAI, que dá uma precisão muito grande, eu consigo entender o número de contas, né? Só que depois, na hora que eu vou te dobrar nisso num campo prático, vai ter uma mensagem para agro, porque eu quero falar com aquele cara. Né? Então, o valor que você está entregando para agro é diferente do que você vai entregar para energia. Exatamente, né? Exatamente. E esse é a grande consequência de você não fazer o dimensionamento de mercado. Você acha que você entrega uma solução que ela é genérica, você fala para todo mundo ao mesmo tempo e espera que aquilo ali vai ressoe, né? Como resultado. Sendo que não é assim que funciona. Se você consegue ter uma inteligência, acho que a palavra é essa, uma inteligência de mercado, você consegue desdobrar isso em ações práticas, né? Assim como você pode falar melhor na Incógnita, você divide por segmentos, né? Tem delivery... por indústria, né? E eu acho que esse ponto é incrível, assim, né? E depois a gente pode... Né, com certeza a gente vai ter um episódio que a gente vai falar de mensagem, mas entrando, assim, só tocando, sem abrir a porta, só vou abrir a porta e dar uma olhada por ela, mas não vamos passar por essa porta, mas que no final do dia é a coisa do você não comunicar produto e feature e você comunicar valor, né? Se você quiser comunicar produto e feature, que você não deveria fazer, claro, você em algum momento vai ter que falar do produto, né?
Mas para chamar a atenção do seu público, de cada segmento, você não deve falar de produto, porque ninguém quer comprar produto, ninguém quer comprar o seu produto, ninguém quer comprar a sua marca, ninguém quer investir numa coisa que a pessoa gostaria de talvez não ter que investir, ninguém quer desembolsar dinheiro. As pessoas querem resolver problemas, né? Então, para as indústrias que, por exemplo, a Incognia vende, a gente resolve problemas diferentes. E a mesma coisa para a Bit, e a mesma coisa, muito provavelmente, para as empresas que estão, de pessoas que estão escutando e assistindo esse papo, né? Então, quais são os problemas que você resolve para cada indústria, né? Isso vai, no final do dia, definir qual é a mensagem, né? Você vai comunicar para esses diferentes tiers o valor que você oferece, né? Então, o problema que você resolve, como você resolve, e aí no como, aí claro que você vai entrar em produto, mas a forma de chamar a atenção e a forma de criar a sua estratégia estão muito mais associadas ao valor que você entrega e ao problema que você resolve do que ao produto que você vende. Sim, sim. Obviamente, amarrado ao potencial mercadológico, que é o primeiro ponto que a gente falou. Exatamente. A viabilidade de negócio. Exatamente. E aí você meio que finaliza. Cara, eu acho que se a gente continuar aqui agora, a gente vai cair nesse ponto de posicionamento e mensagem, que eu particularmente acho maravilhoso, mas só para fechar, já dando aí um pitaco em relação ao posicionamento, o posicionamento tem que ser sempre customer-centric, ele não pode ser product-centric, e isso é, de fato, um erro. Geralmente capitaneado pelos founders, que são as pessoas que no final do dia criaram a ideia ou desenvolveram o produto. E tem a visão não só do produto, mas também a visão de para onde a empresa está indo. Então, querem fazer claro, nem todos, né? Claro que tem muita gente muito competente no mercado, e isso também não é atestado de competência ou incompetência, mas é simplesmente a visão da pessoa, uma pessoa que é de produto, uma pessoa de tecnologia, ela às vezes pode, se ela talvez não estiver tão conectada com o mercado, ela acabe tendo uma visão product-centric, né? Sim, é natural, assim, é uma visão natural. E, mais uma vez, a gente, como marketing, a gente tem essa função de discernir o produto, entendendo ele, né, em termos de mercadológico, né, como é que a gente vai posicionar ele, e também desdobrando isso em mensagens específicas para aquelas audiências que a gente segmentou, utilizando um pouco desses dados que a gente mencionou hoje, para você, de fato, ter uma estratégia e um planejamento. Como você bem falou, pode mudar durante o processo. Mas você, uma vez que você tem ali um norte, você não precisa mais ficar dependendo de situações ou de eventuais sucessos que você não consegue controlar. Aqui a nossa ideia é, obviamente, tentar tirar o mais de fricção possível para chegar nos resultados. Então, é essa que é a ideia. Legal. Bom, eu acho que a gente passou pelos pontos mais importantes aqui de dimensionamento de mercado. A gente, né, como a gente falou, a próxima etapa, depois do dimensionamento de mercado, você faz essa divisão do mercado em tiers, e a partir desses tiers, né, a partir desses segmentos menores que você separou, aí você parte para a estratégia de go-to-market, que é o tema do nosso próximo episódio. Então, para quem gostou, curta aqui no canal. Para quem está ouvindo no Spotify, dê a sua avaliação. Né? Para quem está ouvindo em outras plataformas, dê a sua avaliação. Sigam a gente no LinkedIn, a gente está sempre falando sobre esse tema. Né? Eu sou o Gabriel Barbosa com Z, Davi Costa Lima, né? Vocês encontram a gente por ali. E sigam a gente também, sigam o B2B Insiders no TikTok, e vocês podem ter um papo, continuar esse papo com a gente na comunidade do B2B Insiders. Né? A gente está ali sempre no LinkedIn postando o link das comunidades para vocês entrarem. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, que é o nosso papo de cafezinho ali, um pouco menos organizado, e a gente tem uma comunidade no Slack onde a gente separa os canais e tem conversas um pouco mais estruturadas e tira a dúvida dos membros da comunidade a respeito de todos esses temas que a gente vem falando. Então, fiquem ligados nos nossos canais e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Show. Opa. Acho que não ia dar ruim, não.